Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez do Ibovespa, falando o que esperar para a nossa bolsa em maio, hoje dia 1º de maio, dia do trabalho. Vamos então ao que interessa. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte de baixo aqui do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo existente aqui dentro do canal, tanto na parte de aprendizado quanto também na parte de análise. Nessa análise eu vou falar sobre o Ibov de maneira geral, ou seja, do longo prazo até o curto prazo, passando a minha visão em cima da análise técnica, mas destacando também as estatísticas para o mês de maio. O que a gente pode esperar do mês de maio com base nas estatísticas dos últimos 23 anos. Então vamos lá, roda aí primeiramente a vinheta. Então vamos lá, começando primeiramente pelo gráfico anual do Ibovespa, temos uma tendência aí boa de alta, uma boa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de alta então de longo prazo, e com a expectativa de se ter algo ainda mais para cima. Em termos de tempo, considerando aqui os últimos movimentos, a expectativa de poder ter algo mais para cima, na minha opinião, pelo menos eu aguardaria ali mais uns 2 anos aí para cima, no mínimo uns 2 anos. Se considerarmos então que toda essa correção ali de uns 8 anos, para cá a gente está com 5 anos, então a gente teria mais 2 a 3 anos aí pela frente. Se fosse bater ali 3 anos, bater com esse movimento anterior, a questão da simetria do tempo que existe aí dentro da análise técnica. Então o viés é mais de alta, isso significa dizer que movimentações para baixo ficam interessantes para ficar todo ativo? Não é todo ativo. Alguns ativos a gente vai ter que filtrar, mas fica interessante para se olhar um pouco mais para prazo maior, para buscar oportunidade de compra justamente, em vez de entrar em desespero nos movimentos de queda, ficar de olho para buscar a operação na ponta do comprador. E no gráfico quadrimestral, a tendência de alta, topos e fundos aí ascendentes, foi lá embaixo, volta a romper, grande candle de alta. Esse quadrimestre vai mostrando aí a questão de um candle mais de indefinição, que é até normal depois de um grande candle de alta, mas mantendo ainda a expectativa de subida, não está gerando nenhuma sinalização de baixa, não está perdendo mínima do candle anterior, então segue apontando mais para cima depois lá da crise que voltou a testar essa região aqui, bateu ali na região de antigo topo histórico e reverteu completamente, veio aqui para superar a máxima, então fica ainda com a maior probabilidade de termos a superação da máxima desse grande candle aqui de alta, que é basicamente fazer uma nova máxima histórica e ir lá para romper 125.323 no médio a longo prazo. Pelo gráfico mensal, o que temos aqui é uma sinalização positiva. Primeiramente, a tendência é de alta, topos e fundos ascendentes, a tendência de alta, e no mês passado conseguiu fechar em alta de 1,94%, gerando um sinal de fundo ascendente, aumentando a probabilidade de se ter a continuidade do movimento de subida, iniciando um novo ciclo de movimentação para cima. É o que dá para se esperar. Pode fazer algo contrário? Pode gerar algo contrário aqui, pode vir aqui para baixo, ou seja, enrolar um pouco mais, gerar uma correção um pouco maior de toda essa recuperação aqui, gerar uma correção maior, ficar aqui enrolado, mas ainda mantendo uma probabilidade maior de termos algo mais positivo aí para cima no decorrer desse ano. Logo, com esse cenário, ficaria mais interessado em compra se o mercado então cair. Como é que se comporta maio, historicamente, nos últimos 23 anos? Vou colocar aqui para vocês. Então, pegando a estatística aqui dos últimos 23 anos e separando até por trimestre, primeiramente o trimestre que a gente se encontra, o segundo trimestre do ano, é o pior do ano. Ou seja, em média costuma cair o saldo acumulado é 5,4%. Mas ele é o pior do ano por conta de maio. O saldo acumulado do mês de maio é 48% negativo, somando o resultado do Ibovespa no decorrer de cada mês de maio. E nesse processo de 23 anos, pegando os 23 maios para trás, temos um somatório do resultado do Ibovespa no mês de maio de 48,3% negativo. Então realmente é um resultado bem ruim, é o pior saldo acumulado do ano, disparado. E além disso, costuma ser o mês mais negativo do ano.
Por isso que existe ali a máxima sell in May and go away, né? Ou seja, você vende todas as suas ações antes ali de maio e pula fora, mas se a gente for pensar, olhar um pouco para maio de forma diferente. Se acontecer, a estatística for confirmada, tiver um movimento maior de queda aí no nosso Ibovespa, na nossa bolsa, olhar como uma questão de oportunidade de entrada, porque a tendência de prazo maior ainda continua sendo de alta. Eu vou mostrar no gráfico o que anula essa tendência de prazo maior. Mas olhando aqui nas estatísticas, costuma ser o mês mais negativo. O que significa? Não é só a questão do saldo, é a questão de números de vezes nos últimos 23 anos. Quantas vezes fechou negativo no mês de maio, quantas vezes fechou positivo? 16 vezes de forma negativa e 7 positiva. Na faixa ali é 69,6%, arredondando, 70% das vezes costuma fechar no vermelho. Ano passado fechou no positivo, após 3 meses também muito ruins, e aí a gente teve abril, maio e os 3 próximos meses reagindo aí da crise. Média de desempenho de maio. O que é isso, essa média de desempenho? É basicamente o seguinte: quando sobe, nas 7 vezes que subiu, nas 7 vezes que fechou em alta, pegando o percentual de alta, somando e dividido por 7, a gente tem uma média de valorização quando fecha em alta de 6,3%. E quando caiu, as 16 vezes que caiu, o somatório dessas 16 vezes mais a questão de quanto caiu, divide ali por 16, a gente tem os 5,8% de queda em média quando fecha em queda o mês de maio. Então aqui está a estatística do mês de maio, ou seja, um mês que é um mês geralmente negativo, mas não é a certeza que o mês de maio vai ser um mês negativo agora em 2021. Inclusive, nós temos um sinal de subida aqui no gráfico mensal, que é um sinal de tendência de alta, aumentando a probabilidade de subida. Qual o ponto negativo desse fechamento? Apesar de ter sido um fechamento em alta e uma sinalização de fundo, poderia ter fechado já acima dessa região de resistência. 1, 2, 3, 4 testes que aconteceram em cima dessa máxima, que é a antiga máxima histórica, 119.593 pontos, e não consegue gerar um fechamento acima. Mas aqui tem algum sinal de baixa? Não tem. Tem sinal de baixa aqui no gráfico mensal que aponte para despencar, cair? Não tem. Quais são os suportes principais? Vamos supor que em maio caia. Maio traga o Ibovespa para um suporte aqui na faixa dos 110.035, 110 mil pontos. E o ponto mais baixo, 107.319, a média está 107.584. Chegou nessa região aqui, ficaria muito mais interessado em compra. Mas, Dalton, e se perder a mínima do candle anterior? Se perder a mínima desse candle aqui, ele gera um sinal negativo, mas ainda dentro de um único movimento de subida. Então, eu poderia falar assim, é um pivôzinho de baixa, mas ainda dentro de um movimento de alta. E ainda, lembrando, ainda acima da média. O sinal mais negativo que poderia acontecer, que reduziria a expectativa de alta, é um fechamento não só para baixo da média, mas principalmente voltar pelo menos a fechar aí abaixo do topo ali anterior, que é um nível de suporte, em 105.703 pontos. Ponto mais baixo do suporte, 102.912. Então, de maneira geral, resumindo, a gente tem uma tendência de alta de longo prazo no Ibovespa. Apesar da estatística negativa de maio, se realmente ela se confirmar nesse mês de maio, a gente vai olhar um pouco mais para a ponta compradora, ou seja, de fazer aportes, principalmente quem olha para médio ou longo prazo, de fazer aportes em níveis importantes de suporte, que é o que eu estou destacando. Destaquei inclusive na live número 2, amanhã tem outra live educacional, já convido a você a participar dessa live educacional de amanhã. Então aqui nós temos um cenário que é favorável, voltou no nível de suporte, está em tendência de alta ainda de prazo maior, foca um pouco mais em... Aqui eu aporto um pouco mais de capital, porque na expectativa maior de subida, a gente tende a ter uma boa relação risco-retorno nessas entradas mais em cima de nível de suporte após uma queda no mercado. No gráfico semanal, só para mencionar em relação à projeção de alta desse sinal de fundo aqui, a expectativa de alta usando os números do Fibonacci, fica aqui, primeiramente, não coloquei aqui para grudar, eu quero que grude no preço. Já agora sim, um imã. Beleza. Então, grudando aqui no preço, expectativa de alta na faixa dos 128.700.
a projeção desse movimento aqui de subida a partir dos 107,319. Só que é um pedaço dele, né? 61,8% dessa projeção, a gente tem 128,713. Agora o movimento inteiro, esse movimento inteiro, a partir desse ponto aqui, projeção, lá na casa dos 144 mil pontos. E se fosse fazer uma projeção clássica após romper a máxima lá, qual seria a expectativa se romper essa máxima de 125,323 lá na casa dos 150 mil pontos? Então são os pontos aí de relevância na questão de projeção de alta da nossa bolsa nesse momento, enquanto não gerar nada tão... O mais negativo de tudo, que anularia completamente a expectativa de subida, é perder essa região aqui. Lógico que a perda disso aqui mais isso aqui vai trazer um viés mais negativo, né, no primeiro momento, ou seja, uma quebra de expectativa de alta, mas não seria algo tão relevante ainda para baixo. Seguindo para o gráfico semanal, nós temos aqui no gráfico semanal uma sinalização negativa na última semana, perdeu a mínima da semana anterior, mas após ter tido um movimento que conseguiu romper essa máxima aqui, ou seja, tinham ali o topo e fundo descendente, então a tendência agora ficou basicamente indefinida com esse movimento que rompeu essa máxima. Qual seria a minha leitura? Maio, abril caindo, veio aqui, chegou aqui ó, nessa região de 117, 190, média móvel, ou até um pouco mais para baixo, na casa ali do 115,067. Aqui eu já daria uma olhada no sentido de se chegou aqui, gerou algum sinal de alta, ou chegou aqui, ou próxima semana chegou aqui, rompeu para cima, tudo isso apoiaria mais operações na ponta compradora. Um sinal um pouco mais negativo é voltar para baixo da média, fechar abaixo da média, gerar nova mínima, perder a região de 115 mil pontos, que foi a região que ficou aqui como um patamar de resistência, que pode agora funcionar como patamar de suporte para a nossa bolsa. Então, por enquanto, o sinal terminou a última semana do mês de abril, perdendo um pouco de força e dando um sinal que podemos ter algo para baixo nessa próxima semana. E ficar atento no decorrer do mês de maio, se acelerar a queda, ficar atento nos níveis de suporte que eu já estou destacando, que eu já destaquei no gráfico mensal e aqui do gráfico semanal. Ponto mais baixo aqui de suporte, ele na faixa 110,035, que eu já comentei no mensal também. Região aqui onde tem um pouco mais de teste. Chegou aqui também interesse mais por ponto compradora, pensando num prazo maior, não necessariamente para compra de curto prazo. Vai depender de cada ativo. No gráfico diário nós temos aqui basicamente uma tendênciazinha de baixa. Quando faz esse tipo de movimento, e aí vem e perde a mínima desse fundo aqui, então está com fundo descendente, então a expectativa de se poder ter algo um pouco mais para baixo no Ibovespa. Então, ou seja, terminou com um topo lá no gráfico semanal, um topo na região de resistência. Opa, gráfico semanal aqui, ó, na região de resistência, gerou um topo no gráfico semanal. Isso traz uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. Então, o que é que tem de algo mais para baixo aqui? Eu vou até voltar no gráfico semanal e falar o gráfico de 10 dias. Olha que interessante no gráfico de 10 dias. O que significa o gráfico de 10 dias? É um gráfico que você tem cada barra dessa aqui representando 10 pregões. E aqui observe como está mais limpa a questão da tendência. Subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Então aqui está até batendo no tempo com esse movimento. O que podemos ter aqui? Aqui uma enrolação. Por exemplo, maio ser um mês realmente de queda. Podemos, não que isso vai acontecer. Mas a questão, como a gente não tem a certeza se vai cair, se vai subir, temos a estatística e temos o cenário de tendência. O que a gente monta? Estratégia. A estratégia é se cair aqui, chegar nessa região dos 113 mil ou ali nos 110 mil pontos, a região dos 115 também para olhar, que eu já comentei suporte. Bateu aqui, gerou algum sinal de alta, gráfico semanal, dá para se buscar, se quiser aguardar um sinal de alta, gráfico semanal, um sinal de fundo, buscar compra. Se o semanal gerar reversão aqui também, foco na compra. Para quem for aguardar alguma sinalização de alta após ter gerado um sinalzinho de baixa no fechamento do mês de abril. Então, continua algo realmente bem interessante de maneira geral, o cenário gráfico da nossa bolsa, apesar de uma sinalização negativa de curto prazo, que é visível aqui pelo gráfico diário, apontando um pouquinho mais para baixo. E aí, apontando mais para baixo, vou pegar aqui, simplificar também esse gráfico, colocar um gráfico de 2 dias, porque o movimento vai ficar um pouco mais limpo. Pegando esse movimento aqui todo de subida e colocando o Fibonacci, nós temos ali uma retração de Fibonacci de 38,2%, o nível de suporte então 117.630,
E antes disso vai ter ali um suporte, olhando para o gráfico diário, vai ter um suporte por volta do 118,435. Nessa faixa aqui de preço, ó, que é de um fundo ali anterior, mais aqui o Fibonacci é um ponto onde bateu aqui, gerou sinalização de subida, aumenta a probabilidade de recuperação. Ponto mais abaixo de suporte, que vai coincidir com 2 topos ali anteriores, usando Fibonacci 116,320. Mas nos topos anteriores, 116.850 a 116.550. Então, de maneira geral, curto prazo, ficando apontando um pouco mais para baixo nesse momento, com topo no semanal e aqui um pivôzinho, mais um pivôzinho de baixo, mais para um pivôzinho de baixo no gráfico diário, mas ainda dentro de um grande movimento de subida. E a tendência de prazo maior ainda alinhada para cima com a formação de um fundo. Logo, movimentações para baixo dentro desse cenário. Teste de suporte, sinalizações de alta em cima do suporte, foco maior em buscar a operação na ponta compradora. Então, se mês de maio foi de queda, ficar de olho mais como uma oportunidade que tende a acontecer para entrada na ponta compradora. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil essa análise especial para vocês. Se foi de alguma forma em termos de aprendizado ou leitura do mercado, estatística, deixa um like, deixa um joinha. Agradeço demais. Um grande abraço e até a próxima.